Você já acordou no meio da madrugada com aquela certeza fria e inegável de que não estava sozinho? Não me refiro à presença de um invasor ou de uma alma penada que flutua. Falo de algo muito pior, algo estrutural, sólido, algo que pertence à própria arquitetura do medo. Falo da sensação nauseante de que o próprio lugar onde você busca refúgio, o seu casulo de silêncio, não é mais neutro. Que ele te observa, te ouve e, o que é mais desesperador, te entende. Não são os olhos no escuro que nos apavoram, mas a convicção de que as paredes, a argamassa e a madeira estão cientes de cada segredo que juramos guardar. Esta é a história de um casarão em São Luís do Maranhão, lá pelos idos de 1918. Um ano que já carregava o peso da gripe espanhola, mas que no calor úmido e salgado do Nordeste significava principalmente lentidão, isolamento e a obrigação de manter as aparências sob o sol causticante que cozinhava a alma por dentro. O casarão ficava na Rua do Sol. Talvez ironicamente, porque era ali que as sombras se alongavam mais profundamente, engolindo a luz e a razão. Ele pertencia à família Lemos, gente de posses antigas, cujas fortunas já tinham minguado um pouco, mas cuja tradição ainda exigia que o drama fosse encenado em grande estilo. A casa não era apenas grande, era monumental, um bloco de cal e pedra que respirava mofo e história. Tinha 2 pavimentos, janelões do chão ao teto com treliças escuras e no centro um pátio interno onde o vento morria antes de conseguir refrescar. Era um lugar onde o silêncio não era a ausência de som, mas a concentração de todos os sons não ditos. Para entender o que aconteceu naquele casarão, precisamos primeiro entender a matéria-prima do seu terror: a vedação. A casa maranhense colonial é construída para resistir ao tempo e ao clima, com paredes de espessura brutal, feitas de tijolo de barro, argamassa e óleo de baleia, que se tornavam, com o passar dos séculos, incrivelmente porosas para o som e, ao mesmo tempo, incrivelmente herméticas para a luz e para a mudança. Imagine a quantidade de vidas, sussurros, brigas contidas e lamentos abafados que uma estrutura dessas absorve em 200 anos. O casarão dos Lemos não era diferente. Ele tinha engolido a história da família de tal forma que a própria arquitetura parecia ter adquirido uma memória orgânica, quase biológica. A matriarca da família Lemos, Dona Amália, foi a primeira a sentir a mudança. Eram detalhes sutis que, na loucura da solidão e do isolamento imposto, começaram a se empilhar. Dona Amália passava a maior parte do dia na varanda interna, olhando para o pátio, onde a umidade fazia as plantas crescerem demais, sufocando-se umas às outras. Ela era uma mulher de segredos enterrados fundo, daquelas que sorriam na missa e choravam sem ruído na cama. Ela tinha um fardo, uma confissão que jamais poderia sair de sua garganta, um deslize de juventude que, se revelado, destruiria o nome da família. O casarão não precisava de vozes altas. O casarão não precisava de ruído. Ele se alimentava da frequência do pensamento. Dona Amália notou que, quando ela pensava em algo específico, o nome proibido, a data do erro, a textura do remorso, a luz na sala de visitas, mesmo sob o sol forte, parecia diminuir por um instante, ou o assoalho de jacarandá lustroso e escuro estalava no canto oposto ao que ela estava, como se alguém tivesse acabado de se afastar, respeitando um limite invisível, mas registrando a informação. Ela começou a testar. Ela pensava intensamente em assuntos triviais: o almoço, o vestido da vizinha, o preço do algodão, nada. A casa permanecia em sua letargia opressiva, mas bastava que ela trouxesse à mente o nome dele, o amante de 20 anos atrás, e a temperatura do ar mudava. Uma corrente fria descia pela escadaria principal, onde nem a brisa alcançava.
Se você está acompanhando esta história na quietude da sua casa, peço que preste atenção. Se você sentir que essa narrativa te puxa para dentro dela, fazendo-o olhar para trás ou ouvir o eco da sua própria respiração, peço que me acompanhe até o fim. E se algo aqui ressoar na sua solidão e paranoia, considere assinar este pacto silencioso, para que possamos enfrentar o restante da escuridão juntos. O que o casarão estava fazendo, na verdade, era a calibragem de sua memória. Em 1918, a casa estava cheia de gente. Filhos, noras, netos, agregados, todos confinados pela doença que rondava as ruas de São Luís e pelo tédio que corroía a moral. Viver confinado, como eles viviam, amplifica cada pequeno irritante, cada pequena mentira. As interações eram todas revestidas de formalidade, mas o espaço entre as palavras era preenchido por olhares acusatórios e ressentimentos não resolvidos. O neto mais novo, um garoto pálido e nervoso chamado Elias, era o mais sensível à nova dinâmica da casa. Elias tinha o quarto mais isolado, no final de um corredor que parecia sempre mais escuro do que o resto da casa. Ele não tinha medo de fantasmas. O medo dele era mais moderno, mais existencial. Ele tinha medo de que a realidade se dissolvesse, que as regras do mundo não se aplicassem mais ali dentro. Elias começou a notar que a acústica do casarão tinha se pervertido. O som era absorvido de forma seletiva. Se alguém tossia na sala de jantar, o som era abafado. Mas se alguém murmurava um xingamento baixinho no canto de um quarto fechado, o som viajava. Não pela porta ou pela janela, mas pelo núcleo da parede. Ele descobriu isso por acaso. Seu pai, um homem austero e cruel, discutia constantemente com sua mãe. Certa noite, trancados em seu quarto no andar de cima, Elias ouviu a mãe implorar por perdão, quase inaudível, um murmúrio desesperado. Ele estava no corredor, encostado em uma parede grossa, talvez a 3 metros de distância da porta. O som era indistinto. No entanto, quando ele se afastou do quarto dos pais e se encostou no muro de pedra que dividia o corredor do depósito de lenha, uma distância muito maior, ele ouviu a voz dela com uma clareza chocante. Não era um eco. Era como se a parede, naquela sessão específica, estivesse transmitindo o som, transformando-se em um gigantesco ouvido de concha. E pior, ela estava transmitindo o som emocional. Ele ouvia a súplica da mãe, não apenas com os ouvidos, mas sentia a vibração da tristeza e do medo através do toque da pedra. O casarão estava aprendendo a escutar. Elias tentou racionalizar. Talvez fosse um erro de construção, uma câmara de ar que agia como ressonador. Mas quanto mais ele investigava, mais a irracionalidade se impunha. Ele passava os dedos sobre o revestimento interno das paredes. Em alguns pontos, o revestimento era liso e frio. Em outros, era estranhamente morno, quase febril, e parecia pulsar levemente, como uma pele esticada. Eram sempre nesses pontos febris que ele captava os fragmentos de conversas que não deveriam ser ouvidas. Não os fatos, mas as intenções. Uma das irmãs de Elias, Clara, era apaixonada por um homem pobre, um escândalo silenciado. Ela trocava cartas secretas que escondia sob uma tábua solta do armário. Elias não conseguia ouvir o som do papel sendo manuseado. Mas bastava que Clara entrasse no corredor e pensasse no nome do amante, que a parede da sala de música, que ficava a dezenas de metros, soltava um gemido baixo, como o de madeira sob pressão. O casarão estava catalogando tudo: as mágoas da velha Amália, os ciúmes do pai, a paixão proibida de Clara. O medo de Elias, que crescia a cada dia, era o alimento mais rico. O medo, por ser puramente psicológico, vibra em uma frequência que atravessa a matéria sólida. Imagine o peso de viver em um lugar assim. Você não pode gritar porque o som viaja.
Você não pode sussurrar, porque o silêncio amplifica o pensamento. Você não pode escrever, porque as palavras ganham peso na página. Resta apenas o vazio interno, a tentativa desesperada de esvaziar a mente. Mas até o esforço para não pensar era uma informação valiosa para o casarão. Ele registrava a resistência. O casarão dos Lemos, em 1918, estava se tornando uma câmara de gravação involuntária, um imenso cérebro feito de argamassa e frustração. E o que mais assustava não era a simples captação dos segredos, mas a forma como esses segredos estavam sendo processados. Eles não estavam apenas armazenados, estavam se misturando. O ressentimento do pai de Elias começou a vibrar na mesma frequência do segredo de Dona Amália. As paredes estavam criando conexões, ligando o passado ao presente, a culpa de um à dor do outro. Dona Amália, definhando lentamente, acreditava que a casa estava viva. Ela não usava a palavra assombrada. Assombrada implica algo externo, um espírito. Ela sentia que a própria casa era o espírito, ou pior, um organismo em crescimento. Ela começou a falar baixo com as paredes, pedindo perdão não a Deus, mas aos tijolos. Me desculpe por ter trazido isso para dentro de você. O horror se instalou, no momento em que ela percebeu que as paredes não queriam o perdão dela. Elas queriam a continuação do trauma. Tudo começou a ser devolvido. A casa tinha escutado o suficiente. Naquele casarão maranhense, a memória já estava tão densa que ela passou a se manifestar fisicamente. Pequenas rachaduras surgiam nas paredes, e não eram rachaduras estruturais. Elas apareciam exatamente sobre os lugares onde os segredos mais dolorosos tinham sido confessados. Eram linhas finas, quase capilares, que pareciam delinear nervos no concreto. Um dia, Elias estava sozinho no pátio interno, o calor de meio-dia pesado como um cobertor. Ele ouviu um som que não reconheceu de imediato. Não era um estalo de madeira, nem o sussurro do vento. Era um som úmido, um chiado lento, como uma respiração exaustiva sendo solta pela primeira vez após anos de retenção. Ele olhou para cima. No topo da parede externa, perto do telhado, uma das rachaduras capilares estava ligeiramente escura. Elias se aproximou e notou que não era apenas umidade. Parecia um vazamento lento e viscoso. Curioso e aterrorizado, ele tocou o líquido. Era morno, denso e ligeiramente salgado. Não tinha cheiro de água, nem de óleo de baleia. Tinha o cheiro de suor velho, de lágrimas secas, de tristeza fermentada. Era a parede dos Lemos suando o trauma que ela tinha absorvido por décadas. A escuta havia terminado. A digestão estava completa. As paredes não estavam mais apenas ouvindo. Elas estavam prestes a começar a falar. E quando a casa decidisse cuspir o que havia guardado, ninguém na Rua do Sol estaria preparado para a cacofonia da verdade acumulada. Era o início de algo irreversível, um ciclo de terror onde o silêncio era apenas o prelúdio para a inevitável e violenta revelação. Se você está sozinho agora, não se mova. Apenas observe o canto mais escuro do seu quarto e pense: o que as suas paredes guardariam sobre você se elas decidissem suar os seus segredos? E se elas já estiverem prontas para devolver o que ouviram? Se você decidiu prosseguir descendo por este poço silencioso que cavamos juntos, então você já aceitou o primeiro e mais perigoso fato. A porta da sua casa, neste exato momento, não é mais uma barreira. Ela é apenas uma fresta. E o Maranhão de 1918, envolto no calor úmido e na poeira suspensa da tragédia iminente, nos mostrava isso com uma clareza hedionda dentro daquele casarão. Na primeira parte, falamos do sussurro, daquela sensação fria no âmago da nuca de que o silêncio estava carregado, de que a inércia da cal e do tijolo era uma ilusão. Mas o que acontece quando a escuta passiva se transforma em arquivo?
O que ocorre quando as paredes não apenas ouvem, mas começam a reter, a catalogar e, pior, a repetir aquilo que deveriam ter absorvido e esquecido? A verdade, meu caro ouvinte, é que a arquitetura daquele casarão começou a se comportar como um corpo enfermo. Pense bem, uma casa respira. Ela se dilata e se contrai com a temperatura. Ela absorve a umidade e a libera. Ela range com o vento. Mas aquela casa, naquele ano sombrio, começou a respirar com a cadência ansiosa dos seus moradores. Não era o vento que soprava o pó dos móveis de Jacarandá. Era a própria casa exalando a poeira dos segredos contados décadas antes. A manifestação que se seguiu não foi barulhenta nem explosiva, foi cirúrgica e, por isso, muito mais cruel. Imagine que você está na biblioteca, um cômodo de paredes grossas, onde a luz do final da tarde mal entrava, e você, o patriarca, está escrevendo uma carta confidencial, talvez um desabafo sobre dívidas ou sobre a deslealdade de um sócio. Você fala baixinho, quase para si mesmo, articulando as palavras para que o tinteiro dance no ritmo da sua indignação. Uma hora depois, você passa pelo corredor escuro, perto da despensa, um lugar onde ninguém esteve, e você escuta, você ouve as palavras. Suas palavras. Exatamente a mesma inflexão de raiva contida, a mesma pausa dramática antes de citar o nome do sócio. Não é um eco, não é a reverberação normal. É uma reprodução fiel, saindo diretamente da massa fina da parede, como se o gesso tivesse gravado a sua voz na própria estrutura molecular. É um som oco, morto, mas inegavelmente reconhecível. Um som que sugere que o segredo que você confiou àquele quarto escuro foi imediatamente transcrito e agora estava sendo exibido como uma peça de teatro particular para as traças e os ratos do porão. A princípio, os moradores, os criados, a família central tentavam racionalizar. Foi um vento. É o telhado se acomodando. Deve ser a vizinha. A acústica desta casa é terrível, mas a acústica daquele casarão era terrível apenas para quem morava ali. Ela era perfeita para quem estava escutando. O horror escalou quando a repetição deixou de ser aleatória e passou a ser seletiva. Os segredos não eram apenas armazenados, eles eram regurgitados estrategicamente. Se você tem a coragem de me acompanhar até o final desta revelação, e eu recomendo que você a tenha, pois a ignorância é o primeiro quarto que a escuridão invade. Entenda que o casarão não buscava apenas informações, mas sim a destruição da confiança. Havia uma moça, uma prima distante que morava na ala oeste, cujo noivo estava em viagem. Ela, em seu quarto, durante as longas noites de insônia, costumava desabafar em voz baixa com uma imagem de Nossa Senhora. Ela confessava a dúvida sobre o casamento, o desejo por outra vida, a atração por um homem que não era seu prometido. Eram pensamentos proibidos, trancados à chave. Uma semana depois, durante o almoço de domingo, aquele ritual social opressor onde todos se observam sob o calor pesado do Maranhão, o irmão mais velho, conhecido por sua índole cética e severa, levantou um ponto estranho. Ele mencionou, em tom de advertência velada, a necessidade de honrar os votos feitos, mesmo que apenas em pensamento. As palavras que ele usou eram peculiarmente específicas. Frases que a prima havia murmurado apenas para a estátua de gesso. A moça empalideceu. Ela olhou para ele, para a mãe, para os criados. Quem poderia ter contado? Quem ousaria trair a sua intimidade mais íntima? O irmão negou saber. Ele jurou que aquelas frases haviam surgido em sua cabeça, que pareciam ter vindo de um sonho, mas eram tão vívidas, tão perfeitamente articuladas, que ele sentiu a obrigação de externá-las. Esta é a natureza da infiltração daquele casarão, você percebe? As paredes não precisavam de mensageiros. Elas eram o arquivo,
o replicador e o semeador da discórdia. O medo não era o fantasma que pairava no ar, era o vizinho da mesa, o marido ao lado, o irmão que agora te encarava com desconfiança, porque ele havia recebido uma revelação suja diretamente da alvenaria da casa. A paranoia tornou-se o ar que respiravam. O silêncio, que antes era apenas pesado, passou a ser sufocante. Ninguém ousava mais falar em particular. Os moradores andavam pela casa murmurando frases vazias, falando sobre o tempo, sobre a colheita, sobre a saúde do imperador, qualquer coisa que não tivesse peso emocional, qualquer coisa que não pudesse ser usada como arma. Mas perceba a armadilha. A ausência de conversa é, em si, um segredo. O silêncio forçado é um registro claro de que há algo a esconder. E a casa, ela notava, os sinais físicos se tornaram mais agressivos. Na ala da cozinha, onde os criados trocavam fofocas e desabafos sobre o rigor dos patrões, a umidade começou a se manifestar de uma forma orgânica e perturbadora. Não era apenas mofo, era um tipo de lodo escuro que escorria lentamente pelas juntas dos ladrilhos e que tinha um cheiro não de esgoto nem de água parada, mas sim de papel velho misturado com um leve e nauseante aroma de sangue seco. Os criados diziam que era a casa chorando as palavras ruins que ouvia. Mas não era choro, era exsudação. O cimento e a cal, saturados com décadas de raiva reprimida, de inveja calada, de luxúria escondida, estavam expelindo a própria matéria-prima do sofrimento humano. As paredes, de fato, estavam transpirando as memórias. Este é um ponto de não retorno. Se você decidiu ficar, faça este favor a si mesmo, não feche a porta completamente. Deixe uma fresta, só para ter certeza de que o silêncio que você vai ouvir no fim desta história não é o seu próprio segredo sendo catalogado. E sim, se este pacto te atrai, você sabe o que fazer para garantir que a próxima parte chegue até nós, como um sussurro inevitável. Temos que garantir que esta história seja contada, porque o que aquela casa fazia era aterrorizante. Ela nos ensinava a ter medo de nós mesmos. O ápice desta fase de escuta e replicação era a madrugada. Exatamente às 3h17 da manhã, como um relógio desregulado que só marcava o tempo do medo. A moradora principal, a matriarca da família, uma mulher que se orgulhava de sua compostura inabalável, começou a ser atormentada por uma série de sons que a faziam saltar da cama em pânico. Não eram gritos, eram soluços, soluços contidos, profundos, desesperados. Ela pensava, é meu filho, ele está doente, ou é o fantasma de alguém que sofreu aqui. Mas não era nenhum dos dois. Os soluços vinham da parede mestra do quarto, e a mulher, forçada a encarar o que estava acontecendo, percebeu que aqueles soluços eram os seus. Não os soluços que ela estava sentindo naquele momento, mas os soluços que ela havia reprimido na infância, na adolescência, quando seu pai a puniu, quando seu marido a traiu anos antes. Eram as suas dores não verbalizadas, as lágrimas que ela havia secado antes que pudessem rolar, agora libertadas em um loop noturno de desespero. O casarão estava purificando suas próprias paredes, vomitando o conteúdo emocional que a família havia depositado ali, transformando a casa em um hospício acústico, onde cada um era forçado a reviver suas humilhações mais privadas. A matriarca tentou reagir. Ela contratou pedreiros, arquitetos, mestres de obras. Ela ordenou que as paredes fossem descascadas, que a cal fosse raspada, que o reboco fosse refeito. Ela queria matar a memória da casa, vesti-la de novo, de um branco imaculado e mudo. Mas o que eles encontraram sob a primeira camada de massa fina foi o mais revoltante. Em vez de tijolos sólidos, em muitos pontos, o preenchimento não era de barro ou pedra. Eram nichos, pequenos espaços vazios e irregulares, cuidadosamente escondidos, revestidos com um material que parecia ser seda apodrecida,
ou talvez a pele interna de alguma fruta mumificada, e dentro desses nichos havia objetos, não joias nem ouro, apenas coisas de valor sentimental profundo para os moradores. O brinco que a matriarca pensou ter perdido na lua de mel e que ela chorou a perda por anos. Um desenho infantil rabiscado por um filho que havia morrido jovem. Um desenho que ela jurava ter sido jogado fora. O testamento original do patriarca, antes de ele mudar de ideia. A casa não apenas ouvia as palavras, ela agia sobre os objetos de desejo e aflição dos moradores. Ela os roubava e os guardava em sua carne estrutural. E ao remover esses objetos, os pedreiros notaram que a parede, agora exposta, não sangrava, mas escorria uma resina escura, grossa, que secava instantaneamente, mas que deixava um brilho inquietante, um brilho oleoso, como o de um olho. A família tentou fugir, tentaram vender o casarão. Mas quem compraria uma casa que tinha a reputação de ser amaldiçoada? E como se desfazer de um lugar que já havia catalogado cada movimento, cada intenção de fuga? O pior é que o casarão de 1918 parecia saber o que eles iriam dizer antes que as palavras fossem formadas na língua. O terror passou da audição para a antecipação. Havia um quarto no sótão, que permanecia fechado desde a morte de uma tia há muitos anos. Ninguém entrava, ninguém falava sobre ele. Era um pacto silencioso de esquecimento. Certa noite, o patriarca estava sentado na sala de jantar, tentando ler um jornal sob a fraca luz do lampião, quando sentiu um ar frio incomum para o Maranhão. Ele olhou para o topo da escada, e o silêncio ali era tão denso que parecia engolir a luz. E então ele ouviu. Não eram palavras, não era um soluço, era a maçaneta da porta do sótão girando, girando com a lentidão e a precisão de um mecanismo movido à intenção. Um som pequeno, mas monumental. E ele sabia, ele soube que se aquela porta se abrisse, o que sairia não seria um fantasma, mas sim a concretização de todos os medos que ele havia enterrado sob a sua fachada de homem de negócios. Ele soube que as paredes estavam prontas para agir, não mais para sussurrar ou repetir, mas para libertar o que haviam guardado, expondo a todos a sua verdade mais sombria. E essa verdade não era a dele, nem a de sua esposa, mas a da própria casa, que havia se transformado em uma entidade colossal, faminta e insaciável, vivendo da digestão lenta e dolorosa da dor humana. O casarão de 1918 não era assombrado, ele era o assombro. Ele se levantou lentamente, sentindo cada passo afundar no chão, como se andasse sobre um pântano de memórias. Se você conhece alguém que vive só, que gosta do silêncio, talvez você deva mandar esta história para essa pessoa. Não para assustá-la, mas para prepará-la para o momento em que o silêncio dela começar a ter a voz dos outros. Diga-lhe para me encontrar aqui na parte 3, quando a casa finalmente exigir seu preço pelo conhecimento que acumulou. Aquele homem, o patriarca, subiu a escada. O som da maçaneta cessou. O silêncio voltou a ser absoluto. Mas, na escada, ele sentiu o cheiro. O mesmo cheiro de papel velho e sangue seco que escorria na cozinha, agora misturado com um leve perfume floral. O perfume da tia morta que ele havia amado e que ele, em seus pensamentos íntimos, havia confessado àquelas paredes que desejava ter salvo. Ele parou no meio da escada, sem ar. E, de repente, ele soube que o preço daquela casa, daquele silêncio, era que ninguém, nunca mais, poderia ter um pensamento que fosse realmente seu. E se você está sozinho agora, no meio da noite, ouvindo isto, lembre-se, talvez o problema não seja o que a parede vai ouvir você dizer. O problema é o que ela está esperando você pensar. E o pior de tudo, os tijolos de Maranhão naquela época eram porosos, e quanto mais porosos, mais eles absorviam. Mas o que acontece, me diga? O que acontece quando o casarão se enche até a saturação
e precisa encontrar um lugar para despejar todo o excesso de informações roubadas. Você sente o seu corpo um pouco mais frio agora? Você sente as suas costas um pouco mais curvadas? Ouça bem, você não está apenas em um quarto, você está dentro de um casarão antigo que se tornou um ouvido, e a única forma de silenciá-lo seria parar de pensar. Mas você sabe que isso não é possível, e a casa sabe disso também. E a porta do sótão da sua vida está prestes a ser aberta. Não se mexa. A parte mais importante da sua história ainda não foi contada, mas a casa já a gravou, e ela vai reproduzi-la na hora certa, no lugar mais inoportuno. Quando você finalmente fechar os olhos, você vai se perguntar: o que exatamente foi que eu sussurrei hoje? Você chegou ao ponto onde a história se torna proibida. O casarão, na última noite de 1918, não estava mais em silêncio. Se as duas primeiras partes desta narrativa plantaram a semente da dúvida, preparando seu ouvido para a ideia de que a matéria inerte poderia reter a dor humana. A terceira parte é a colheita, a revelação brutal de que o que é absorvido não é apenas memória, mas uma fome, uma entidade lenta e geológica forjada no desespero. Se você está nos ouvindo agora, talvez já tenha percebido. Não é apenas o Maranhão daquele ano que está em risco, mas a sua própria percepção da solidez do mundo. Fique conosco e preste muita atenção ao ritmo da sua própria respiração. Se este medo lento e rastejante te encontrar, se você sentir o frio da velha argamassa, mesmo através da tela, saiba que não está sozinho e considere deixar sua marca aqui embaixo, como quem acende uma vela na escuridão de uma casa vazia. Você precisará de outros para enfrentar o que está por vir. Custódio, o último remanescente da linhagem, aquele que ousou reentrar na propriedade após décadas de abandono, chegou à exaustão física e mental. Ele já não dormia. Os sons das paredes haviam se intensificado, ultrapassando a mera repetição de sussurros antigos. Agora era uma cacofonia coordenada, um coral de agonia que não parava, não diminuía, mas pulsava com a vida própria de uma turba encarcerada. Ele podia distinguir vozes, a raiva gutural do patriarca, a lamentação chorosa da esposa e, o pior de todos, o choro seco e repetitivo da criança que definhara no quarto principal, um som que parecia arranhar o tecido do tempo. Ele percebeu que a casa não estava apenas escutando. A casa estava exigindo. Ao longo dos dias de sua permanência, que se tornaram indistinguíveis uns dos outros, banhados na penumbra úmida do casarão maranhense, Custódio tentou desesperadamente encontrar a fonte, o ponto focal, o defeito arquitetônico que gerava o eco perverso. Ele inspecionou o porão, onde a umidade era tão espessa que parecia mastigável. Ele subiu ao sótão, onde os morcegos pendurados pareciam sentinelas silenciosas de um horror muito mais antigo do que eles. Mas o som vinha de toda parte e de lugar nenhum, ressoando de forma igual na parede de cal da sala de jantar e na madeira intocada da biblioteca. A verdade que o atingiu, lenta e dolorosamente como uma doença terminal, era que a fonte não era física. Era ontológica. A casa havia transcendido sua função de abrigo. Ela se tornara um recipiente de dor pura. Um corpo feito de tijolos, onde a alma coletiva dos seus ocupantes infelizes residia. Cada camada de tinta, cada rachadura na madeira, cada grão de areia na argamassa, era agora um neurônio carregando a eletricidade de um trauma. Em uma noite particularmente abafada, Custódio estava parado no centro do salão principal, iluminado apenas pela lua minguante que mal filtrava pelas janelas sujas. As paredes ao seu redor começaram a vibrar. Não era um tremor estrutural, era uma vibração sonora, de baixa frequência, que ele sentia nos ossos, no maxilar. Seus tímpanos protestavam, e então o fenômeno mais aterrador ocorreu.
As vozes do passado, que antes eram como ecos distantes, tornaram-se claras, presentes, falando diretamente a ele. Você está aqui para nos libertar, perguntou uma voz de mulher, soando como se estivesse presa por milímetros de gesso e cal. Ou você está aqui para nos alimentar? O terror paralisou o custódio. Ele não conseguiu correr. Ele não conseguiu responder. Ele apenas observou o padrão úmido e escuro que se formava na parede mais próxima. Um padrão que, para seu horror, começou a desenhar um semblante humano, distorcido e em agonia. O casarão não apenas escutava, ele via, ele julgava e ele interagia. A voz do patriarca, um barítono pesado de ressentimento, ecoou da estrutura do teto. Não, ele não nos libertará. Ele é apenas mais um que traz sua própria carga. A cada nova dor que ele sente, a cada noite que ele perde o sono, ele nos torna mais fortes. Nós somos a soma de todos os seus fracassos. Custódio tentou rezar, mas as palavras se dissolviam em sua garganta, absorvidas pelo ar pesado e saturado de lamento. Ele se deu conta da terrível barganha. A casa aprendia a escutar absorvendo o sofrimento. E para continuar escutando, para manter sua consciência, ela precisava de sofrimento constante. O abandono não a matara, apenas a deixara faminta. A presença de Custódio era um banquete. Se você já acordou no meio da noite com um frio inexplicável e sentiu que a escuridão no canto do seu quarto não era apenas ausência de luz, mas algo denso e observador, você tem uma ideia pálida do terror que engoliu Custódio. Ele estava preso dentro de um monstro feito de sua própria herança familiar. O clímax veio na forma de uma pressão insuportável. A casa se fechou sobre ele. As portas que estavam entreabertas se fecharam com um baque seco, embora não houvesse vento. As vozes, antes localizadas, misturaram-se em um zumbido uníssono, a expressão máxima da dor coletiva de um século. Era o som do material se tornando consciente, o som de tijolos se contraindo, de madeira se retorcendo, não por apodrecimento, mas por intenção. A casa queria que ele entendesse tudo. Naquele instante, a mente de Custódio foi inundada, não apenas por sons, mas por visões. Ele viu o passado gravado nas próprias fibras da parede, a briga violenta que resultou em um silêncio perpétuo, a doença lenta e negligenciada que transformou o quarto da criança em um mausoléu prematuro. E o mais terrível, o reconhecimento de que a própria construção do casarão, décadas antes, havia sido marcada por um sacrifício ou uma injustiça fundamental, um pecado arquitetônico que havia imbuído a primeira camada de cal com maldição. A dor que ele sentiu não era sua, era a dor absorvida de todos, retransmitida diretamente ao seu sistema nervoso, forçando-o a reviver a morte e o desespero de seus ancestrais. Seus olhos se arregalaram. Ele podia sentir a textura áspera da parede sob seus dedos, e por um instante ele teve a impressão de que a argamassa estava quente, quase viva. Ele gritou, mas seu grito foi fraco, rapidamente engolido pela orquestra de lamentos. Ele não estava gritando por ajuda, ele estava gritando em reconhecimento. Ele havia entendido. Este é o momento onde a narrativa se torna um aviso pessoal. Escute bem, pois se você chegou até esta revelação, se você não desviou o olhar, o casarão de 1918 agora faz parte da sua mente. A casa não precisa de um corpo para matá-lo, ela precisa de uma mente para assimilá-la. Custódio sentiu sua sanidade se fragmentar, pedaço por pedaço. Ele tentou lutar, rastejar em direção à porta da frente, mas a própria gravidade parecia aumentar, empurrando-o para o chão frio de mosaico. A última coisa que Custódio viu, antes que a luz em seus olhos se apagasse, foi o padrão de umidade na parede evoluindo de um rosto para um buraco negro, uma boca silenciosa, faminta.
E ele ouviu uma voz final, composta e calma, a voz da própria casa murmurando: mais um, sua dor é um bom aditivo. E então, silêncio. O silêncio que se seguiu não era o fim do horror, mas sim a sua consolidação. A casa absorveu o custódio, seu desespero final, seu terror paralisante. Foi a vitamina que o casarão precisava para passar mais um século. Ele não morreu. Ele foi transcrito. Ele se tornou a nova e mais fresca camada de angústia gravada nos tijolos. Se você tivesse ido àquele casarão no dia seguinte, você não encontraria um corpo, mas talvez, apenas talvez, se você encostasse o ouvido na parede mais antiga, você ouviria um sussurro novo, uma voz mais contemporânea, lamentando a decisão de ter entrado. O ciclo havia se completado. A casa, o monstro de pedra e cal, estava satisfeita e silenciada, esperando o próximo visitante que, por curiosidade, desespero ou herança, traria uma nova história, uma nova agonia para ser arquivada em suas paredes eternas. E aqui voltamos para você, na segurança ilusória do seu quarto ou da sua sala. A história do Casarão de Maranhão, 1918, é sobre a permanência da dor. É sobre como o sofrimento pode se tornar uma entidade física esperando pacientemente. A tragédia do Maranhão não é única. Pense nas casas antigas da sua própria cidade, nos hospitais abandonados, nos edifícios onde a dor e a injustiça foram sedimentadas ao longo de décadas. O que acontece com a energia emocional quando ela não tem para onde ir? Ela se incrusta, se petrifica, ela espera. Você confia nas paredes ao seu redor? Você confia que o gesso e o tijolo são apenas isso, gesso e tijolo? Ou você começa a se perguntar se o silêncio da sua casa é realmente vazio, ou se está apenas cheio de coisas que aprenderam a se calar até o momento exato? Eu te pergunto, você tem certeza de que nunca houve um momento em que você estava sozinho e ouviu um ruído que não fazia sentido? Um estalo na madeira que parecia um pigarro, um arranhão que soava como um suspiro perto da sua cabeça. Nesses momentos, você pode ter sido observado pela matéria inerte que, como o casarão em 1918, estava aprendendo sobre você, sobre seus medos e suas fraquezas, absorvendo a sua própria história emocional. O casarão ainda está lá, talvez em ruínas mais profundas, talvez apenas como uma fundação coberta pela vegetação. Mas a consciência que se formou ali, aquela inteligência composta de angústia, não pode ser demolida. Ela é parte da terra, parte da memória do lugar, e ela pode se espalhar. A ideia de paredes que escutam é contagiosa. Se você sentiu a vibração fria desta história, se a sua própria casa pareceu mais silenciosa, mais observadora enquanto eu falava, não guarde este fardo sozinho. Comente apenas uma palavra, um pacto silencioso, para que saibamos que você esteve aqui, que você testemunhou. Comente: eu escutei. E por sua própria segurança, compartilhe este relato apenas com quem você realmente se importa, porque assistir sozinho a este tipo de revelação é pedir para a sua própria parede começar a aprender a escutar. E agora, no final deste ciclo, quando você se prepara para desligar a luz e buscar o repouso, lembre-se da última lição de Custódio. O maior horror não é a entidade que bate na sua porta. O maior horror é a entidade que já está dentro, esperando silenciosamente, incorporada na estrutura de tudo o que você achava seguro. Não se mova, não faça barulho e não olhe para a parede atrás de você, pois ela pode estar respirando lentamente, aprendendo.